Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nunca na história do país se viu um movimento tão coordenado da mais alta corte para blindar um escândalo de corrupção envolvendo um banco acusado de fraudes bilionárias. O motivo é simples: os membros do próprio tribunal estão envolvidos. Agora, Alexandre de Moraes determinou a inclusão da Receita Federal e do COAF no inquérito das fake news, com o pretexto de apurar supostos vazamentos de dados fiscais relacionados a integrantes da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado o relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Antes disso, Dias Toffoli já havia cruzado uma linha grave. Em decisão flagrantemente ilegal, determinou que todo o material apreendido pela Polícia Federal na mais recente fase da Operação Compliance Zero fosse lacrado e mantido sob custódia direta na sede do STF. A ordem alcança bens, documentos e objetos recolhidos na ofensiva que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A medida é inédita e absurda. Qualquer estudante de processo penal sabe como funciona. Celulares apreendidos precisam passar por extração técnica de dados por peritos especializados. Depois vem a indexação com ferramentas forenses, a análise pelos investigadores e só então o encaminhamento ao Ministério Público para a formulação da acusação, que posteriormente é submetida ao juiz natural do caso, que, em se tratando do Banco Master, nem deveria ser um ministro da Suprema Corte, e sim um juiz de primeira instância. Mas Dias Toffoli, que já havia lançado sigilo total sobre a investigação, agora em gesto que soa abertamente desesperado, atropelou todo o rito legal. O que deveria ser uma busca e apreensão para produzir provas, virou uma busca e apreensão para enterrá-las, não para esclarecer fatos, mas para garantir que a investigação sequer exista. O grau de arbitrariedade foi tão escancarado que nem a imprensa militante conseguiu esconder a indignação. A minha avaliação é bizarrice mesmo. É bizarro, né, que um ministro tenha autorizado uma operação da Polícia Federal e depois tenha pedido para que todo o conteúdo apreendido pela força policial, que é a instituição responsável por investigação, encaminhe tudo para ele lacrado, para ele decidir o que fazer. E tá de brincadeira, né? Mas tá muito de brincadeira. Então chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso, os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. Após a repercussão extremamente negativa, Toffoli recuou parcialmente,
decidiu que o material apreendido não ficaria mais lacrado e acautelado na sede do STF em Brasília. A nova ordem transferiu a custódia para a Procuradoria-Geral da República. Na prática, porém, nada mudou. Como todos sabem, Paulo Gonet não atua como chefe independente do Ministério Público. Limita-se a cumprir expediente a serviço de Moraes e de seus colegas mais próximos. Bom, mas ao colocar em prática manobras tão absurdas, fruto de decisões que soam cada vez mais desesperadas, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acabam se entregando e revelando uma realidade ainda mais grave. Muitos personagens que circulam nos andares mais altos do poder estão direta ou indiretamente enredados nos escândalos do Banco Master. O rastro alcança o crime organizado, altos executivos, banqueiros, líderes de igrejas neopentecostais, figurões do legislativo e do executivo e, sobretudo, os membros do judiciário. É por isso que a blindagem é tão feroz. Não se trata de proteger um banco, mas de proteger o próprio sistema. Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. O que Daniel Vorcaro sabe, o que está guardado no seu celular em mensagens, áudios e fotos, tem potencial para implodir a República. Não estamos falando apenas de corrupção ou cifras desviadas. O buraco é muito mais fundo do que aparenta. E é isso que vamos expor e analisar no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, já pensou em começar a ter uma renda paralela esse ano? Algo que garanta autonomia, tranquilidade e independência perante as crises que assolam o nosso país? Pois então, existe um caminho viável, um método simples, feito pela internet, sem exposição e totalmente compatível com a rotina de qualquer pessoa. Você trabalha cerca de 30 minutos por dia de casa e pode colocar de 2 a 5 mil reais extras no bolso todo mês. Não é pirâmide financeira, nem esses produtos de marketing multinível. Pode ter certeza que eu jamais divulgaria esse tipo de roubada aqui. Estou falando de trabalho legítimo, estruturado, acessível e que tem ajudado muita gente a construir uma renda complementar real, seja você empregado, autônomo, desempregado ou aposentado. Se você quiser saber como funciona na prática, é só clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que vai abrir o WhatsApp do meu amigo Tiago. Ele vai liberar 3 aulas gratuitas explicando o passo a passo do sistema. Mas não deixe para depois. Basta clicar para adicionar um comentário no vídeo, que você vai ver o meu comentário fixado com o link para acessar o WhatsApp do Tiago. Se desejar, dê um pause aí no vídeo agora e garanta o acesso enquanto ainda está disponível. Recado dado, então vamos lá. Um dos meus filmes prediletos, que por sinal já assisti umas 10 vezes, é De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick. O filme é um mergulho perturbador no subsolo do poder, crítica ao poder financeiro e acesso irrestrito às engrenagens do Estado. Bill rapidamente percebe que não está apenas observando um desvio moral, mas um clube fechado onde regras comuns não se aplicam. Quem entra sem autorização é identificado, isolado e lembrado, de forma sutil e aterradora, de que existe uma elite acima da lei, acima da moral e acima da própria sociedade. O ritual funciona como metáfora central do filme. O sexo é apenas a superfície. O verdadeiro tema é o poder absoluto exercido nas sombras, protegido por dinheiro, silêncio e medo.
Ao sair da mansão, Bill descobre que o maior perigo não era o que viu, mas o fato de ter visto. Kubrick deixa claro: o mundo é governado não apenas à luz do dia, mas por pactos secretos feitos longe dos olhos do público. E quem ousa enxergá-los corre o risco de não voltar ileso. Há quem diga que Kubrick não fez o filme apenas como ficção, mas como uma denúncia velada de algo real, um universo do qual ele teria tido contato direto. Essa teoria ganhou ainda mais força quando o diretor morreu de forma repentina e cercada de mistério poucos dias antes do lançamento do filme, como se tivesse ido longe demais ao levantar o véu sobre o que deveria permanecer oculto. O que estamos presenciando no Brasil ultimamente, acompanhar esse caso do Banco Master, me remete inevitavelmente a de olhos bem fechados. E tenho certeza que ao final desse vídeo você vai concordar comigo. Bom, nesta semana ocorreu a segunda fase da Operação Compliance Zero, que expôs novas conexões explosivas no entorno do escândalo do Banco Master. Na terça-feira, Fabiano Zettel, pastor ligado à Igreja da Lagoinha, empresário e cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai. Embora liberado após as diligências, Zettel passou a ocupar posição central nas investigações, que avançaram a partir de provas colhidas na primeira etapa da operação. Documentos financeiros revelam que Zettel foi o único cotista do fundo Leal, utilizado na aquisição de parte do resort Taiaiá, no Paraná, empreendimento associado a familiares do ministro Dias Toffoli. A transação envolveu cerca de 6,6 milhões de reais, além de aportes que somaram aproximadamente 20 milhões. O fundo teve papel ativo na estruturação societária do resort entre 2021 e 2025, período em que a sociedade foi posteriormente encerrada. Embora Toffoli não figure formalmente como sócio, ele é conhecido por frequentar o local. Em 2025, o controle total do resort foi transferido para o advogado Paulo Humberto Barbosa, profissional com vínculos empresariais ligados ao grupo JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A operação foi realizada por meio de fundo administrado pela REAG, instituição financeira que também aparece no centro das apurações do Banco Master, ampliando os questionamentos sobre possíveis conflitos e conexões cruzadas. Ainda mais que Toffoli é o relator do inquérito no STF e, em decisões anteriores, suspendeu a multa bilionária do acordo de leniência da JIF. Pois bem, a REAG, que administra o fundo que mediou a operação que transferiu o resort dos familiares de Toffoli para o advogado dos irmãos Batista, está sendo investigada na Operação Carbono Oculto por ter ligações com o PCC. Além da suspeita de irregularidades nas negociações do Master com o BRB, o Banco Central também identificou indícios de crime contra o sistema financeiro nacional em outras operações. Desta vez, do Master com a gestora de fundos REAG. O Banco Central encaminhou o caso ao Ministério Público Federal em novembro. Há suspeitas de que as transações tenham sido feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado Master. Em agosto, a REAG foi um dos alvos de busca e apreensão em uma mega operação contra o crime organizado, que mirou o esquema de lavagem de dinheiro usado pelo PCC. Segundo os investigadores, fundos administrados pela REAG que não estavam disponíveis a qualquer cotista eram abastecidos com dinheiro ilegal. A REAG afirmou que não se envolve nas atividades econômicas dos clientes. Segundo o relato do Banco Central ao Ministério Público Federal, a fraude funcionava assim. Uma empresa que fazia parte do esquema pegava dinheiro emprestado com o Master e aplicava em um fundo administrado pela REAG. Este fundo, por sua vez, comprava títulos a um valor supervalorizado de um vendedor que também era da REAG. E assim o dinheiro ia passando de fundo em fundo até voltar para fundos de Vorcaro e sócios do Master. O valor dessas transações pode chegar a 11 bilhões e meio de reais. Em setembro de 2024, o ministro Dias Toffoli realizou 2 voos no mesmo dia em um jatinho que pertence a Beto Louco,
empresário investigado por lavar dinheiro para o PCC e que está foragido desde a Operação Carbono Oculto. De acordo com um depoimento atribuído ao piloto Mauro Matosinho, Toffoli teria saído de Brasília rumo a Ourinhos, seguido de helicóptero até o resort de luxo no Paraná, que pertencia aos seus familiares, retornando horas depois pelo mesmo esquema. O diário de bordo indicaria cada etapa do trajeto. Ainda segundo o piloto, o acionamento do voo não teria partido do setor comercial da empresa aérea, mas diretamente do proprietário da aeronave. Um tratamento reservado a passageiros muito especiais. As perguntas permanecem sem resposta. Por que um ministro do STF teria utilizado uma aeronave associada a alguém investigado por vínculos com a maior organização criminosa do país? Quem intermediou o voo? E, sobretudo, porque até hoje ninguém explicou com clareza o que aconteceu naquele dia. Bom, quando o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master e o caso começou a ganhar barulho, veio o movimento fulminante. Alexandre de Moraes coloca Bolsonaro no regime fechado, antecipando sua prisão. Um gesto que naquele momento desviou os holofotes do escândalo financeiro para um alvo muito mais midiático. Dias depois, a desembargadora Solange Salgado do TRF1 mandou soltar Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O homem não ficou sequer uma semana preso. Mas como o clima era de benevolência, a desembargadora estendeu a generosidade aos sócios e diretores detidos na mesma operação. Afinal, destruir milhares de documentos comprometedores dá trabalho, e Vorcaro não poderia fazer tudo sozinho. Só que a operação de limpeza ainda parecia longe do fim. Foi então que Dias Toffoli deu o passo decisivo. Transformou o processo de Daniel Vorcaro de segredo de justiça para um sigilo absoluto tão extremo que nem gabinetes de outros ministros do STF conseguem acompanhar o caso. Inclusive, antes de decretar o sigilo, Toffoli viajou ao Peru em jatinho privado ao lado de personagens diretamente ligados ao caso. A viagem para assistir à final da Taça Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo foi feita na aeronave do empresário Luiz Oswaldo Pastore, acompanhada do advogado Augusto Arruda Botelho e do ex-deputado Aldo Rebelo. Botelho é advogado de um dos executivos do banco preso pela Polícia Federal. E foi justamente ele quem pediu o sigilo depois concedido por Toffoli. Mas as conexões não encerram aí. A mulher de Dias Toffoli, a advogada Roberta Maria Rangel, integrou a sociedade do escritório Vardi Advogados, de Valfrido Vardi, em 2021. Hoje, Vardi é um dos principais defensores de Daniel Vorcaro no caso do Banco Master. Mas até então, a repercussão do escândalo vinha sendo cuidadosamente administrada. Isso começou a mudar quando a Polícia Federal encontrou no celular apreendido de Daniel Vorcaro o contrato de 129 milhões firmado com o escritório de Viviane Barsi, esposa de Moraes. Estamos falando de um contrato que beira o inacreditável. 129 milhões de reais, 3,6 milhões de reais por mês. E segundo o que foi vazado para a imprensa, Viviane Barsi já teria recebido 80 milhões. Um valor fora da curva até para os escritórios mais caros e estrelados do país. Agora vem o detalhe que desmonta qualquer tentativa de explicação razoável. O Banco Master responde a cerca de 77 mil processos judiciais, mas a doutora Viviane aparece atuando em apenas um único caso. E não se trata de nada complexo ou estratégico. É uma simples queixa-crime por calúnia, difamação e injúria. Um tipo de ação que qualquer advogado recém-formado ou até um estagiário supervisionado daria conta, resolvida em uma audiência de poucas horas. E não para por aí. O contrato ainda prevê que a advogada atuaria institucionalmente junto ao Banco Central, Receita Federal, CAD e Congresso Nacional. Só que há um pequeno problema. Nenhum desses órgãos registra qualquer petição, reunião, requerimento ou atuação formal atribuída a ela. Em outras palavras, existe um contrato milionário para uma atuação que nos registros oficiais do Estado brasileiro
simplesmente não aconteceu. Daí veio a reportagem de Malu Gaspar no Globo, denunciando que Alexandre de Moraes teria pressionado reiteradas vezes o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para beneficiar o Banco Master. E aí eu consegui encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Moraes, por sua vez, resolveu emitir uma nota afirmando que a reunião com o presidente do Banco Central não era sobre o Banco Master, mas sobre a Lei Magnitsky. Mas a Globo não recuou, pelo contrário, dobrou a aposta, manteve a informação e entrou em rota de colisão direta com o ministro. Ao vivo na Globo News, a jornalista Malu Gaspar desmontou a versão apresentada por Moraes. Essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria disse é outra coisa. Então, o Banco Central, através de uma nota, confirmou que manteve reuniões com Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Uma nota extremamente vaga que não desmente a reportagem da Globo, não nega que Moraes tenha tratado do Banco Master e não esclarece o conteúdo real das conversas. A própria Malu Gaspar comentou sobre a fragilidade dessa resposta. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1,5 linhas dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas, inclusive, dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off, para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Não tendo mais saída, o Banco Central colocou sob sigilo todas as comunicações entre autoridades da instituição e o ministro Alexandre de Moraes relacionadas à liquidação do Banco Master. Por meio da Lei de Acesso à Informação, foram solicitados registros básicos, mensagens, datas, reuniões, qualquer rastro de contato sobre o caso. Depois, para surpresa de 0 pessoas, a Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar o pedido de investigação que questionava o suposto envolvimento irregular de Alexandre de Moraes com o banco de Daniel Vorcaro. Também não podemos esquecer que o ministro Jonathan de Jesus, do TCU, tentou intervir para reverter a liquidação do Banco Master, autorizando uma inspeção presencial inédita nas dependências do Banco Central. A iniciativa soou como uma bomba em Brasília. Técnicos, integrantes do governo e até ministros do próprio TCU reagiram
alertando para o risco de invasão de competência e de pressão indevida sobre a autoridade monetária. A leitura nos bastidores foi clara. Não se tratava de fiscalização rotineira, mas de uma tentativa de constranger o Banco Central por ter cumprido sua função. Diante da repercussão negativa, o ministro recuou e suspendeu a inspeção, empurrando a decisão para depois do recesso do Judiciário. O estrago, porém, já estava feito. O episódio expôs o grau de tensão institucional em torno do Banco Master e reforçou a percepção de que forças poderosas atuam para evitar que a liquidação avance sem interferências. Em paralelo a tudo isso, veio à tona as denúncias de que influenciadores digitais, tanto de esquerda como de direita, estavam sendo procurados para defender o Banco Master e atacar o Banco Central. Alguns influenciadores chegaram a receber propostas de até 2 milhões para fazer a defesa do Banco de Vorcaro. Descobriu hoje, a partir de conversas com um vereador, um influencer do PL que denunciou isso nas redes sociais e me passou todos os documentos, mas outros influenciadores com os quais eu venho conversando hoje, que foram procurados por agências digitais oferecendo dinheiro para que todos esses influenciadores, todos com mais de 1 milhão de seguidores, fizessem nas redes uma campanha contra o Banco Central e contra o TCU, e a favor do discurso do TCU, colocando a atividade do Banco Central sob suspeita, tratando a liquidação como precipitada e ressaltando a decisão do TCU como sendo uma decisão muito importante que ia revelar segredos do Banco Central. Ou seja, foram contratadas pessoas, eu tive acesso aos contratos de confidencialidade, pessoas falando em on, não é declaração em off, são pessoas botando a cara para dizer: fui procurado, recebi uma proposta, não aceitei. Mas como falei no início do vídeo, não se trata apenas de corrupção. Circulam nos bastidores de Brasília rumores explosivos de que Daniel Vorcaro teria em seu poder registros comprometedores envolvendo figuras influentes dos 3 poderes, supostamente captados em festas privadas que ele organizava. As versões falam de verdadeiras cenas de orgias envolvendo autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. Inclusive, Vorcaro teria fotos de um ministro da Suprema Corte se atracando com outro homem em uma dessas festas. Há recados, no entanto, Sheila, de que o dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado. No começo desse ano, voltou a circular nas redes sociais a participação de Michel Temer no programa Roda Viva, que foi ao ar em agosto do ano passado. Em um trecho da entrevista, o ex-presidente afirma que foi contratado para intermediar a negociação de compra do Master, um banco privado que operava através de fraudes financeiras, pelo BRB, um banco estatal. Em outras palavras, uma das figuras mais influentes da política brasileira admite, em rede nacional, ter atuado como intermediário direto em uma operação bilionária envolvendo o sistema financeiro e o poder público. E até o presidente do banco do BRB, eu havia nomeado para a Caixa Econômica, uma época como vice-presidente. Então foi assim que eu fui contratado para fazer uma mediação. Essa é uma operação muito delicada. O Banco Central já disse não a essa operação. O Daniel Vorcaro é um banqueiro de muitas relações políticas no Congresso Nacional e os bancos têm muito receio dos empréstimos que ele fez. São empréstimos de garantias muito complicadas, duvidosas. Como que o senhor acha que o senhor vai poder fazer possível uma operação que já está sendo questionada ou foi proibida pelo Banco Central? Eu acho que a mediação que me pedem é exatamente precisamente para encontrar um caminho. Encontrar o caminho significa não fazer
não realizar a transação com o BRB nos termos inaugurais, nos termos iniciais. Talvez vir a fazer, não sei se será possível, uma transação muito inferior, muito menor. É possível, eu entrei nisso há uma semana. Surgem então as perguntas. Será que Michel Temer teria recorrido ao seu pupilo no STF para dar uma força nessa transação? Será que o vampirão também participava das supostas orgias? Por sinal, não podemos esquecer do caso do hacker que invadiu o celular de sua então esposa Marcela Temer e passou a chantageá-lo por supostas imagens íntimas. Quem resolveu a situação foi justamente Alexandre de Moraes, à época secretário de Segurança Pública do governo Alckmin. Pouco tempo depois, Moraes seria indicado por Temer para ocupar uma cadeira no STF, aberta após a morte de Teori Zavascki, em um acidente aéreo cercado de controvérsias. Agora você entende o desespero para blindar o Banco Master, enterrar provas e manter Daniel Vorcaro em silêncio? Não se trata de mais um escândalo financeiro a ser abafado com notas oficiais e sigilos convenientes. O que está em jogo é muito maior. A possível exposição das figuras mais poderosas do país em relações promíscuas, pactos de bastidores e práticas sombrias, onde dinheiro, Estado e poder se misturam sem qualquer pudor. Se isso vier à tona, não cai apenas um banco, cai a farsa. Escancaram-se as entranhas diabólicas do sistema que nos governa. Um círculo fechado que opera acima da lei e fora do alcance do cidadão comum. É por isso que acompanhar tudo isso me remete inevitavelmente ao filme De Olhos Bem Fechados. Quando o personagem do Tom Cruise invadiu a mansão, ele descobriu que o verdadeiro horror não estava no ritual obsceno e bizarro que ele presenciou, mas na identidade de quem se escondia por trás daquelas máscaras. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais diante da perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Também não deixe de clicar no link fixado no primeiro comentário para falar com o Thiago e entender como funciona o sistema de renda extra que comentei no início do vídeo. No mais, curta e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!